né? Se Deus quiser, como Deus quer, porque Deus está nesse negócio, né? Você abre o Face, você abre a mídia, você abre a área política, você abre a área empresarial, tudo está se revelando em uma situação. Então, você dizer que as pessoas não acreditam em Deus, você dizer que as pessoas não aceitam Deus ou não aceitam o cristianismo, ou Jesus como seu Salvador, né? Você está dizendo algo assim que não é a realidade. As pessoas conhecem, as pessoas sabem de Deus, muitos até dizem que temem a Deus. Mas é importante pensar nesse princípio, como tem sido o nosso pensamento no temor do Senhor. O livro de Provérbios, em todos os seus escritos, ensina sobre sabedoria, deixando claro que a essência dessa sabedoria é o temor ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso que seguimos. Pois sem temer a Deus, sem temer ao Senhor, é impossível ter sabedoria. Sem esse temor, sem esse princípio no coração, é impossível ser sábio. Você pode ter um curso bem feito, você pode ter uma formação acadêmica bem feita, você pode ser conhecido porque você tem discernimento para fazer as coisas, tem uma sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado, viver dessa forma. Você pode ser visto como aquela pessoa que você toma uma atitude certeira, mas mesmo assim, precisamos entender que é necessário ter a humildade de ver que esse tipo de sabedoria é sabedoria humana, mas não é a sabedoria que vem dos altos. Na palavra do Senhor, ele deixa bem claro em Tiago 3,15, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terreno, ou seja, é interesseira, pessoal, não é espiritual. É necessário entender que o temor do Senhor, o temor em Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, é algo que nos dá uma sabedoria fora do normal. Nós não adoramos a Deus e não tememos a Ele porque Ele pode derramar raios sobre nós, como acreditavam os antigos, ou colocar a mão sobre nós por algo que a gente faz. Mas nós tememos ao Senhor porque respeitamos e entendemos que Ele foi aquele que criou e que conhece Ele tem todo o entendimento e conhece toda a necessidade da nossa vida. As pessoas têm trocado isso. As pessoas têm misturado essas coisas, têm medo do Senhor porque Ele julga e porque Ele condena. Nós precisamos entender que o temor do Senhor é mais do que isso, né? Nós precisamos avaliar se as nossas atitudes em vida realmente, se a nossa vida tem sido com o temor do Senhor. Porque é interessante notar que as pessoas dizem que temem, as pessoas dizem que buscam, mas quando nós entendemos que Ele é a glória, que Ele é a honra e que tudo Ele sabe, que tudo Ele criou, nós às vezes precisamos entender e tomar cuidado se algumas vezes nós tomamos algumas atitudes que não respeitam esse princípio. Por isso que a base, o princípio da vida cristã é o temor do Senhor. É entender que tudo Ele sabe, tudo Ele vê, tudo Ele conhece. E quando alguém teme dessa forma, quando a pessoa olha dessa forma, ela entende que nada fica escondido da presença do Senhor. E que se Ele dá um conselho bíblico, e se as palavras dele são sábias, é porque, não só porque Ele quer, porque Ele é uma pessoa egoísta, uma pessoa que quer que você seja como Ele quer, mas porque Ele entende que o melhor para nós é o que Ele tem dito como verdade. Precisamos tomar cuidado com isso quando tomamos a nossa atitude. Baseado nesse livro de Provérbios, vamos meditar então um pouquinho o que é temor no Senhor. O primeiro passo é entender o que é temor. É o primeiro passo. O que é temer ao Senhor? Provérbios 8,13 nos informa que temer ao Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Veja bem, Provérbios ele já dá o que é temor. E o texto de Provérbios 8,13 ele declara: temer ao Senhor é odiar o mal. Não é ter medo dele, é odiar o orgulho e a arrogância. Não é achar que Ele nos faz fazer porque Ele tem um princípio de querer que a gente faça porque Ele exige dessa forma. É odiar o comportamento e as falas perversas. Ou seja, Ele nos dá uma declaração que primeiro o Senhor entender que Ele sabe o que é certo. Ou seja, então temer, a palavra temer no sentido bíblico que nos ensina é respeito. Primeira base é respeito. Quando alguém fala assim, eu temo o Senhor, eu tenho medo do Senhor, não é porque você tem medo porque Ele, como
alguém que castiga, alguém que chicoteia, alguém que te traz algum tropeço porque você fez alguma coisa errada, mas você tem medo porque você respeita a pessoa do Senhor. É tão gostoso nós como pais, como pessoas, e talvez depois que a gente fica adulto e tem filhos, a gente entende algo que a gente não entende quando é adolescente. É gostoso quando a gente é respeitado, não é quando alguém tem medo. Né? Nós temos pais aqui, nós sabemos disso. Né? Quanto nós gostamos quando alguém nos respeita e nos escuta, porque respeita o nosso filho, alguém mais novo, porque entende que nós temos um conhecimento a mais que pode lhe explicar como viver. Mas então ele respeita esse conhecimento, mas não ele tem medo da nossa autoridade. Dessa forma nós temos que pensar que temer no sentido bíblico é respeito. Esta palavra resume o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo no sentido ruim da palavra. Embora quem ter medo no sentido, nesse sentido, possa até ajudar. Pode até pensar positivamente. Porque eu fico pensando assim, imaginando, eu acho que vocês também podem pensar dessa forma. E se a pessoa realmente tivesse medo no sentido de temor por uma ação contra Deus, muitas coisas de Deus contra as pessoas do mundo, muitas coisas seriam diferentes. Por que as pessoas dizem que tem medo? Então, se você pensar sobre medo, mesmo que as pessoas tivessem medo da mão do Senhor sobre eles, muitas atitudes que nós vemos nesse mundo, usar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus em coisas que não deviam, com certeza as pessoas não fariam isso. Porque as pessoas pensam da seguinte forma, humanamente: por que as pessoas têm medo das autoridades? Porque as autoridades humanas podem julgar. Por que alguém tem medo de passar no sinal vermelho? Porque ela pode ser punida. Então você evita. As pessoas evitam os erros humanos, as coisas que você pode te prejudicar na vida, porque você pode ser julgado humanamente e porque você pode ser multado, prejudicado, condenado por algum motivo. Mas quando então, nesse ponto, se você pensar sobre medo, se as pessoas pelo menos temessem a Deus como temem o homem, acho que a humanidade e as coisas seriam bem diferentes. As coisas poderiam voltar, no princípio, até melhor para a vida das pessoas. Nós precisamos entender que o temor é o que faz com que nós deixemos de fazer as coisas erradas, muitas vezes, para fazer algo necessário. Então, temer muitas vezes sim, porque você teme algo errado. Então você tem a posição de obediência naquela situação. Mas é interessante notar que nós vivemos um tempo e muitas vezes é mais fácil você obedecer o homem, talvez pela justiça e a legalidade do homem, do que você temer a Deus por respeitar Ele, por obedecer, porque Ele é aquele que tudo sabe. Você já estava comentando sobre isso, né? Nós vemos um país, e não estou jogando isso, eu amo o Brasil, eu amo meu país, mas nós vemos um país que você não é multado para que você seja punido, mas você é multado para que você pague a multa. É a verba que você paga. Tá? Mas quando Deus te diz assim para você: não faça isso com a sua vida, não faça isso com o nome de Deus, não haja dessa forma, não faça esse tipo de coisa, nós sabemos que não seremos multados ou seremos punidos só por bel prazer de ter alguma coisa lucrativa para o próprio Deus. Não. Com certeza Ele está trabalhando nas nossas vidas, Ele está ensinando para que nós possamos ser advertidos, para que não venhamos a fazer algo que de qualquer forma vai nos prejudicar. Porque Deus é Deus. Indiferente do que nós façamos nesse mundo, Deus continua sendo Deus. A santidade dele continua sendo santa. Mas quando nós aprendemos o temor de Deus, a respeitá-lo e obedecê-lo, com certeza a nossa vida ela segue um princípio lógico e básico. Muitas pessoas pensam em cristianismo ou em Deus como algo místico. Eu quero dizer para os irmãos que para mim, ser cristão, entender a revelação de Deus em Cristo, para mim é bem lógico. É bem simples. Ele nos ama e por isso nos declara a verdade sobre como viver, como ter uma vida saudável e sadia. E quando eu sei que Ele tudo sabe, Ele tudo ensina, e tudo que Ele ensina é verdade, porque Ele tem todo o conhecimento sobre o ser humano, eu começo a entender que o temor a Ele não é ter medo da mão dele sobre mim, mas o temor a Ele entender que Ele é o Todo-Poderoso, que conhece tudo, e o que Ele fala, o que Ele ensina, é o que é melhor para a minha vida.
Isso é temer o Senhor. O temor a Deus nos ensina a respeitá-lo e assim não sofrer o mal das nossas próprias atitudes e ações. Ou seja, não é você sofrer por algo que você vai sofrer porque Deus vai colocar a mão sobre você, mas sim porque você vai deixar de tomar atitudes por obediência e respeito a Ele, tá? Pelo ensinamento dele que vai ser prejudicial à sua vida. Isso é o princípio básico do temor ao Senhor que a Bíblia nos ensina. Muitas denominações, eu não estou julgando, muitas religiões, muitas pessoas costumam colocar na mente de quem segue a Cristo algo assim tão medroso, tão, com todo respeito, medonho, vamos dizer assim, que as pessoas elas têm medo de Deus, no sentido de que de temer Ele. Então, por isso as pessoas são presas a um tipo de crença. Jesus fala que Ele vem nos trazer o quê? Liberdade de vida. Temor ao Senhor, é respeitar e obedecer a sua vontade. Como é maravilhoso se as pessoas entenderem essa simplicidade do ensinamento de Cristo, para viver uma vida em paz e tranquila. Como seria maravilhoso isso? Um segundo ponto que nós podemos entender sobre toda a Bíblia, sobre Provérbios, nesse sentido do temer, uma segunda posição sobre isso, é observar sobre esse tema é a quem temer. Primeiro, o que é temer? Temer é respeitar a Deus, obedecer a Ele, porque entendemos que Ele tem todo o conhecimento. Porque o que Ele nos ensina é a forma correta de se viver, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor da existência, Ele é o Senhor da história. E o segundo princípio é entender assim, a quem temer realmente. E aí viu com temer, com temor mesmo, terrível, do medo da morte e da escravidão. Provérbios 28, 14 diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Provérbios, ensinamento bíblico. Porque maravilhoso é que quando você é cristão e quando você segue o Deus vivo, só existe um princípio para nós, é a Bíblia Sagrada. E é preciso interpretá-la para entender como viver dentro desse princípio. Nós vemos hoje em dia muita mistura de fé, muita mistura de doutrina, muitos princípios que têm sido ensinados, mas que não tem a pureza do ensinamento cristão, do ensinamento bíblico realmente. Aqui nós estamos falando sobre Bíblia, nós estamos refletindo sobre o que a palavra do Senhor diz em Provérbios, quando se fala em a quem temer, diz assim, 28, 14: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então, a quem nós devemos temer? Nós devemos temer no sentido de respeitar e obedecer, de entender que o que Ele fala realmente é algo certo que pode nos prejudicar se não seguirmos, é Deus. Nós precisamos temer a Deus. Temer no sentido de reverenciar e entender que Ele é o Senhor de tudo, e se Ele tem um ensinamento para nós, é porque Ele conhece o que é melhor para nós. Somente o Senhor deve ter sido temido, pois está acima de tudo e de todos. 1 Eclesiastes 5, 1, 2 e Salmos 47, 2. Não devemos temer o diabo, porque ele sim deve fugir de nós, quando nós nos submetemos a Deus. Tiago 4, 7. Tiago 4,7 ele fala que quando nós nos submetemos, estamos submissos a Deus, é o diabo que foge de nós. Então nós precisamos sim temer a Deus e entender. Eu digo uma coisa para vocês que estão ouvindo a palavra hoje. Eu aprendi uma coisa desde criança. Fui criado no interior, no sítio. A gente ia pescar com meu pai. E aí meu pai, ele gostava de usar lanterna. Então a gente ia pescar. E era um lugar que às vezes passavam algumas pessoas, o pai falava assim: eu vou pescar, eu vou lá no arreio, eu vou uma tarrafa. E ele me deixava no canto, perto de uma pedra, fica escondidinho, a gente não faz barulho. Falava assim: mas pai, se passar alguém não vai te ver, fica quietinho. Ah pai, mas eu vou ficar aqui no escuro sozinho. Eu falava assim: você não tem que ter medo de nada. Você tem que ter medo dos homens, então você fica quietinho. Mas se você tem medo, você tem que pensar que acima de tudo é Deus. Então o Tiago nos ensina que acima do diabo, acima das coisas do mal, acima das potestades, acima de qualquer coisa que venha nos afligir na nossa vida, é Deus. Isso é temer a Deus. Isso é entender por que nós devemos temer a Deus. Nem precisamos ter medo das coisas do mundo, e também dos perigos de qualquer tipo de mal que venha a nos atacar. Romanos 8, 17 fala:
Porque nós temos o amor de Deus. Nada pode nos separar. O Senhor fala, nada pode nos separar do amor de Deus. Quando nós seguimos a vontade dEle, quando nós tememos, nós seguimos a vontade dEle. Voltando àquele princípio sobre a quem temer. Então, tem isso quando alguém escuta alguma coisa e faz porque tem medo. O ser humano, a humanidade ensina isso. A você agir com medo ou uma punição. O Senhor nos ensina a temer a Ele porque Ele é conhecedor de tudo. Então o que Ele fala é exato e é certo. Nosso temor deve ser a Deus, que tem todo o poder, respeitando o Senhor acima de tudo e acima de todos em nossas vidas, pois Deus é justo juiz. Deus é quem se sente indignado todos os dias pela situação das pessoas que dizem que temem a Deus, que acreditam em Deus, mas que realmente não agem na vida cotidiana dessa forma. Salmos número 7, capítulo 11, fala sobre isso. Nós precisamos aplicar na nossa vida esse entendimento. O temor deve ser a Deus como Senhor, não apenas em palavras, mas também em atitudes, em atos segundo a vontade e os mandamentos dele. Isso daí é temer a Deus. Precisamos temer a Deus, no sentido de obedecê-lo, no sentido de respeitá-lo, no sentido de entender que toda a verdade vem dele. Quando nós olhamos no dia a dia hoje, como eu comentei com vocês, como a gente está falando assim, é tão triste olhar como tantas pessoas dizem que seguem o Senhor, que acreditam que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador, que Ele é capaz de mudar a vida de qualquer um, de transformar as coisas, mas quando você fala em respeitar e obedecer a vontade dele, a cartilha dele é meio difícil, as pessoas não seguem. Por isso, falar que o Senhor também nos ensina a seguir, a temer ao Senhor pela fé, acreditando que o que Ele fala é verdade. Nós vivemos num tempo tão difícil, eu quero dizer para vocês, porque é diferente do passado, quando a gente fala em Bíblia, da seguinte forma. E às vezes eu comento sobre isso. Hoje em dia, se você fala para alguém assim, não vai em tal lugar, ela quer saber porquê, ela quer saber como, ela quer saber onde e qual é o sentido de não ir. A Bíblia nos ensina isso. Mas quando ele fala pela fé, ele diz assim, se Deus ensina dessa forma, e você teme a Ele, você não vai fazer, mesmo que você não entenda. Porque eu quero dizer para os irmãos, tem muitas pessoas que conhecem toda a palavra, a Bíblia, quase 5 vezes a Bíblia, estuda a Bíblia, e na realidade ele estuda, mas ele estuda e aprende humanamente. Porque quando você fala em temer ao Senhor, ele não teme. E você vê muitas pessoas que às vezes pouco sabem ler, pouco sabem escrever, e pouco tem entendimento, mas quando ele sabe que a vontade do Senhor é uma coisa, ele segue essa vontade do Senhor. Então ele sabe que tem que temer. Qual que está mais certo? Eu sempre comento com os irmãos sobre aquela situação que tem na Bíblia também, onde o fazendeiro chama 2 filhos para trabalhar, mais velho e mais novo. Mas aí ele fala assim para o pai assim, não, amanhã cedo eu vou estar com você. Amanhã cedo nós estamos juntos. Então, ele pega o pai e não fala nada para o pai, ao contrário. E outro menino disse que não vai. Quando chega de manhã cedo, o que falou que ia não apareceu. E o que falou que não ia, apareceu. Qual que está mais certo? Aquele que apareceu. Então é interessante notar isso. Primeiro, o Senhor não é só você conhecer de Deus, não é só você aprender de Deus, mas você entender que aquilo é princípio para se seguir. Então nós devemos temer ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo, sim respeito, tá? É sensatez de vida. Vamos colocar bem claro. Temer a Deus é ter sensatez de vida. Por que temer então de Deus? Por que temer na nossa vida? Se você não precisa temer a Deus por medo, mas sim por respeito, o que nós devemos temer? O que a Bíblia nos ensina a temer no sentido de medo, de terror? A Bíblia nos ensina o seguinte, Provérbios 23, 17 diz assim: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Precisamos entender o seguinte: o temor, o medo que nós devemos ter realmente é do pecado. Dos erros que nós cometemos, muitas vezes conscientemente sabendo que é errado. Isso é temer. É interessante que as pessoas dizem que temem o Senhor, mas fazem as coisas erradas. Teria que ser o contrário. Teria que ser assim: eu temo o Senhor, eu respeito a Ele, mas eu tenho medo, eu tenho pavor por Ele. Então o que nós devemos temer realmente com pavor, com medo, com horror no nosso coração é o pecado. O pecado que eu digo são as coisas que muitas vezes a gente comete conscientemente. A palavra do Senhor nos ensina
É o mal existente mais perigoso para a humanidade. Precisa ser temido por completo, porque isso leva à morte. Romanos 6,33 diz que o pecado leva à morte. O pecado leva à morte por quê? Porque alguém pensa assim, não, quando eu morrer eu vou para o inferno porque eu peco. Eu quero dizer que não. A palavra do Senhor nos diz que essa morte ela é em vida, porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, você já está salvo. Então a sua vida ela é contínua. Mas quando você peca, quando você não faz a vontade de Deus, você já está morto nessa terra. Mas como assim, pastor? As pessoas às vezes querem seguir uma fé em Deus, querem seguir o cristianismo, pensando, quando eu morrer eu vou para o céu. Na verdade, a Bíblia é ensinada para aquele que quer ter uma vida sadia, saudável. A palavra do Senhor é para aquele que quer ter uma vida desde já, no princípio do Senhor. Então, o que nós vamos ter nessa vida é os erros, os pecados que cometemos sabendo que é errado. Porque muitas pessoas dizem que eu não sei o que está errado, mas faz consciência. Tenta enganar a consciência, não se deve ser desse jeito. Eu pensei que era assim. Não, nós precisamos ter medo, tomar cuidado com a consciência. O pecado em pensamento, em palavras, em ações. O pecado de todo tipo deve ser o maior temor para aqueles que desejam servir ao Senhor e viver uma vida de amor e prosperidade. Uma vida tranquila, de paz. Aquele coração tranquilo, aquela vida tranquila já nessa vida. E quando a gente fala prosperidade, não está dizendo dizer dinheiro, riqueza, está dizendo que a prosperidade é uma cuidado. Porque quem já visitou, eu não sei, mas quando você pensa em prosperidade, muitas pessoas pensam em bens materiais, muitos bens materiais. Mas para falar a verdade, eu já conversei com pessoas que nada não tinham financeiramente, mas que estavam alegres, mesmo quando estavam numa cama. Mas muitas vezes você vai conversar com pessoas que têm tudo, tem o carro do ano, a casa do ano, uma empresa grande, e quando você conversa com ele, o que você vê? Você vê uma pessoa que ela não tem prosperidade, porque ela vive reclamando e não está contente com o que tem. Prosperidade é o que Deus ensina para nós a vivermos, alegres e felizes com aquilo que temos, com a família que temos, com a vida que temos, ou até com as dificuldades que temos. Porque eu não creio que alguém cresce nessa vida sem dificuldade, sem provações. Provação e dificuldade nos ensina a viver. Salmo 19, 12 a 14, tem grave. Quem pode discernir os próprios erros? Não podemos. Muitas vezes falhamos e a palavra de Deus fala que a gente peca todo dia. Aquele que não, a Bíblia diz que aquele que diz que não é pecador é mentiroso. Mas nós estamos falando aqui sobre pecado consciente. Temer ao Senhor é você não pecar conscientemente, porque pecamos todos os dias. Todo momento que você fala, muitas vezes no olhar, na atitude, a gente erra, a gente falha. Somos seres humanos falhos. Pedro, como